Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica. Estamos começando hoje o capítulo 8 de Reis, segundo livro dos Reis. Estamos lendo ainda na história de Eliseu. Agora no capítulo 8 começa mais a parte política mesmo, o relacionamento de Israel com Judá, com a Síria e até outras nações em volta de Israel. E passa aquele período do capítulo 5, 6, 7, que tínhamos vários milagres de Deus através de Eliseu, meio que lá não estavam numa sequência. Agora começa a formar uma linha do tempo. E sejam todos bem-vindos, vamos para a leitura de hoje, comentar alguma coisa, e só de ler a gente já é abençoado. Começando uma chuvinha aqui em Goiás, pelo menos agora que começou a dar uma chuviscadinha. E aí nós vamos ler assim mesmo. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 8, primeiro verso. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara. Lembra da viúva não, da sunamita? A mulher sunamita que não tinha filhos, o profeta deu a palavra para ela, ela teve filhos, depois o filho morreu, o profeta foi usado para ressuscitar aquele filho. Ela não era viúva, ela tinha família, ela tinha marido, e agora volta a história dela. A gente quase que não associa, eu mesmo até esqueço dessa parte aqui do capítulo 8, e nós estamos vendo que essa história tem sequência, tem mais um episódio. Falou Eliseu para aquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi com ela e com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Pois bem, vamos comentar algumas coisas nesse trecho. Eu não sei se na sua Bíblia aí está separado, se tem um título separando, na minha está. E tem algumas Bíblias que a história apenas continua. Mas vamos parar aqui e comentar algumas coisas. O profeta foi naquela mulher e diz lá que ela tinha algumas posses. Mas o profeta foi usado por Deus para dizer: vai para outra terra, porque aqui terá fome. 7 anos de fome. Essa fome, nós não sabemos assim qual parte da história, da cronologia ela está. Essa fome ela pode estar possivelmente antes da história de Naamã. E eu vou mostrar daqui a pouco por que eu acredito que ela esteja antes de Naamã. Mas ele disse: vai e peregrina em algum lugar onde você possa peregrinar. Quer dizer, muda de lugar, acha uma terra melhor, porque aqui vamos passar fome, sofrer necessidades. E aí a Bíblia diz aqui que ela foi para a terra dos filisteus. Agora eu quero lhe chamar a atenção para uma curiosidade. A Filístia, a terra dos filisteus, era vizinha de Israel. Como é que na terra dos filisteus não tinha fome, ou pelo menos tinha menos fome, Israel estava severamente castigado por 7 anos. Aqui a gente pode imaginar alguma situação, alguma razão. Pode ser que o terreno geográfico da Filístia, dos filisteus, fosse um pouco mais regado de rios. A terra fosse melhor, as plantações então se davam melhor e, logicamente, então menos fome por ter plantação, mais comida. Mas pode ser que o juízo de Deus caiu exclusivamente sobre Israel para trazer alguma lição, para mostrar para eles: vocês estão se distanciando de Deus e por isso a fome vem sobre vocês, não sobre os demais. Isso é bem possível. A Bíblia não fala, nós estamos presumindo, nós estamos comentando e trazendo aqui uma possibilidade, um pensamento. Então veja só, algumas lutas
Pode ser que Deus esteja querendo nos dizer alguma coisa. Claro que em algumas situações é Deus querendo aumentar a nossa fé. Algumas lutas que você pode estar sofrendo, de duas, uma, ou às vezes até de mais de duas possibilidades. Deus está querendo apenas aumentar a sua fé, mesmo você não tendo errado, pecado, duvidado de Deus, agindo com incredulidade. E apenas Deus quer que você tenha uma fé mais afiada, mais pura, mais maior para com as coisas de Deus. Mas em algumas vezes, como no caso de Israel aqui, pode ser que Deus estava dizendo: vocês me abandonaram, eu abandono vocês também. Pode ser isso. E aquela mulher, por ser a sunamita que amava o profeta, amava a Deus e tinha consideração com as coisas de Deus, o profeta disse: não fique aqui, porque aqui eles terão que passar por juízo. E você é uma fiel. Vai, peregrina, eu estou te avisando antecipadamente. E ela foi. Ficou 7 anos longe, mas sua terra, depois que ela ouviu notícias que a fome havia passado, ela voltou. E aí vamos para a parte seguinte, o capítulo seguinte da história, que é o verso 3. E sucedeu que, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. A Bíblia diz que ela foi ao rei clamar. Possivelmente ela já estava viúva, porque era o papel masculino fazer essas buscas, essas requisições, né? A sociedade é extremamente patriarcal, especialmente no Oriente, onde ela estava vivendo. Então, imagina-se que dentro desses 7 anos ela já estava viúva. Aqui aparece o filho dela, mas não aparece o marido. Veja só na sequência. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Vamos parar de novo a leitura para tirar uma lição? O rei aqui, a Bíblia não falou quem é, eu imagino que seja Jorão. Perdoa-me, foi um erro. O rei aqui era Jorão, possivelmente. Acredito que fosse Jorão ou algum outro rei. E a gente percebe, então, que o rei queria saber a respeito do ministério de Eliseu. Então, ponto positivo para o rei. Afinal de contas, ele era um incrédulo, idólatra, que estava distante de Deus e até perseguindo os profetas de Deus. Mas agora, nessa ocasião, ele está dizendo para o servo do rei, chamado Geazi, dizendo: peço-te, conta-me as coisas que aconteceram no ministério de Geazi. Fala para mim. E isso é uma boa coisa, de alguma forma, ele se aproximando interessado no ministério do profeta, dizendo: conta-me. Agora, por que eu disse para vocês que eu acho que essa história foi antes da história de Naamã? Porque por causa do acontecimento de Naamã e a cobiça que assaltou Geazi, ele saiu da presença do profeta leproso. E aqui nós temos ele diante do rei, falando com o rei. Então, temos algumas coisas aqui para pensar. Nós estamos lendo a Bíblia, eu apenas estou elaborando aqui algumas hipóteses junto com vocês. Eu não sei se isso desagrada alguém, aborrece, mas vamos assim pensando, presumindo, melhor dizendo, né? Uma das possibilidades é que Geazi sarou. A enfermidade dele foi passageira, ou ele se arrependeu, né? E por causa do arrependimento Deus o abençoou e o curou. Pode ser também outra possibilidade, que a enfermidade dele fosse mesmo ele doente, mas permitisse ele estar na presença das pessoas, fosse uma enfermidade que não tinha assim tanto contágio. Pode ser isso. Afinal de contas, a lepra que pegou ele era de Naamã. E Naamã estava, né, entre as pessoas.
Tem possibilidade? Até tem, né? Até pode ser. Não acho que seja, viu? Mas tem a possibilidade de ser. Pode ser também que na Síria, no país de Naamã, a enfermidade não requeria o isolamento como se requeria em Israel. Tem isso também. Mas na possibilidade que eu acredito é que esse acontecimento ele ocorreu antes do episódio de Naamã. Eu particularmente penso assim. É apenas uma cronologia que ficou fora da linha do tempo. Mas aí seguimos para a leitura que diz assim: e sucedeu o quê? Contando ele ao rei, o Geazi, né, que estava saudável, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Estava ali na presença dele a mulher e o filho. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou, da própria boca, ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. E aí, no meu ponto de vista, novamente ele ganhou um ponto, né? Pois ele, mais um crédito com o profeta e com Deus, pois ele restituiu a terra. Tinha a lei do jubileu, que depois de 7 anos todas as dívidas eram perdoadas, as terras vendidas para pagar a dívida, as terras voltavam para o seu dono original, para que a tribo não perdesse, uma determinada tribo não perdesse terreno para outra tribo e continuassem exatamente como eram desde o tempo que Josué dividiu a terra. Por isso foi estabelecida a lei do jubileu. De 7 em 7 anos, quando a trombeta do jubileu tocava, aí então os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas e assim por diante. De 7 em 7 anos, quando dava 7 vezes 7, 49 anos, eles tinham um ano além, que era o ano de número 50. Também tinha ainda um jubileu ainda mais especial. Isso nós já lemos na nossa leitura bíblica quando estávamos lá no Pentateuco. Mas vamos comentar aqui alguma coisa dessa história, pois realmente é preciso parar aqui e ler a continuação. Vai mudar em outra oportunidade. A continuação aqui já entramos para outra história. Mas você percebeu que aquela mulher chegou depois de 7 anos, no mesmo dia, na mesma hora em que o servo do profeta estava dando testemunho a respeito dela, ela entra na sala do rei, é a audiência para falar com o rei atendia esses casos, né? Era diretamente com o rei. Na mesma hora, no mesmo momento, quando estava falando a história justamente dela. E se isso não for o plano de Deus, gente, eu nem sei o que é para dizer para vocês. É claro, é o plano de Deus. Deus trabalha de uma maneira cronometrada em todas as situações da nossa vida. A gente que não imagina. A gente fica tão tenso, tão cheio de ansiedade, tão cheio de angústias por causa das coisas que nos acontecem, né? Sem saber o que vai acontecer ou o porquê do que está acontecendo, por que aconteceu o que aconteceu. Quando Deus tem o plano todinho funcionando como um relógio de precisão extrema, tudo acontecendo sob seu controle e Deus está no comando do tabuleiro todo, do tabuleiro da terra, das nossas vidas, tudo acontecendo sincronizadamente para ocorrer o bem daqueles que amam a Deus, disse Paulo aos Romanos, capítulo 8. Tudo acontece exatamente do plano de Deus para o bem dos filhos de Deus, daqueles que amam a Deus, que Paulo fez. E essa é mais uma história que nos mostra isso. A continuação da história da mulher de Sunem, da Sunamita. Vale a pena crer em Deus, vale a pena servir a Deus, e você vê que desde antes da sua juventude, antes dela ter seu filho, a vida daquela mulher sunamita foi uma vida de testemunho. A maneira com que ela tratou o profeta, o quartinho que ela fez para o profeta, a bênção que ela recebeu,
a ressurreição da qual aconteceu na vida dela, na casa dela, na família dela. A vida dela foi um testemunho. O livramento da fome de uma maneira inexplicável, pois o profeta selecionou ela. Não tem registro que o profeta avisou outras pessoas. E todos os acontecimentos. E agora, de novo, um acontecimento muito simples, né? Que a gente lê e passa por cima. A mulher chegar na mesma hora que o rei está falando dela, da vida dela. Deus tem uns planos que a gente não entende, mas nós damos graças a Deus por estarmos nesse plano. Você vai entender os planos da sua vida? Os caminhos que você já percorreu? Nós não conseguimos entender, mas Deus planejou e nós estamos nesse plano e simplesmente descansar e dizer: Senhor, minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas tuas mãos. Cuida, eu confio. E Ele, como um bom cuidador, o melhor cuidador de todos, há de nos levar até o final vitoriosos. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, na próxima oportunidade já vamos para a continuação, já uma nova história. Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe para cada um. A chuva ainda não veio, né? Espero que venha. Depois eu falo para vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã.